Amado Deus, soberano e eterno, neste momento, Senhor, colocamos em Tuas mãos a Tua serva, Senhor, que vai ser um instrumento Teu, Senhor, para falar aos nossos ouvidos. Eu te peço, Senhor, que venha ungir as nossas mentes, nossos ouvidos, para que possamos, ó Pai, ouvir, Senhor, e entender a Tua palavra nesta noite. Toma, Senhor, a Tua serva em Tuas mãos, e que ela possa ser um canal de bênção para cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero saber a igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém, Deus? Motivo de grande alegria nessa noite estarmos juntos adorando ao Senhor Jesus. Estou muito feliz com o Senhor por essa oportunidade. Quero desde já estar agradecendo a Deus primeiramente, ao ministério, a pastora Janaína, qual me fez o convite para estar aqui ministrando a santa e poderosa palavra do Senhor nessa noite. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia Sagrada para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, onde está o tema dessa festividade linda. Primeiro dia, As irmãs estão lindas, a igreja está linda. É dessa forma que Deus derrama o seu poder, a sua glória, E nós só temos que agradecer ao Senhor por isso, por Ele ter nos concedido que nessa noite estarmos aqui, bendizendo juntamente com os irmãos, adorando ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O tema diz, mulheres triunfando sobre a morte. Agora eu gostaria que aqueles que puderem, abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, versículo 17. Louvado seja o nome santo do Senhor. Êxodo capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Aleluia. Vamos esperando pelos outros, E diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes disseram. Antes, conservaram os meninos com vida. Amém, igreja? Pode se sentar nessa noite em nome de Jesus. Eu confesso para os irmãos que desde o momento que eu entrei por este lugar, meu rosto já está queimando, deve estar vermelhinho o meu rosto. Porque nós podemos sentir a presença de Deus neste lugar. E assim que eu recebi o convite pela pastora Janaína, eu falei: Senhor, eu não quero ir lá para falar nada de mim, mas eu quero falar aquilo que o teu Espírito Santo quer passar para a tua igreja. E com esse tema aqui muito me chamou a atenção, que quando fala mulheres triunfando sobre a morte, vai falar que mulheres alcançando vitória, mulheres resistentes, mulheres lutando, mulheres guerreiras, assim como foi louvada aqui nessa noite. E quando eu comecei a falar: Senhor, abre minha visão. Por quê? Porque nós temos que falar aquilo que o Espírito Santo de Deus Ele coloca no nosso coração para poder passar para a igreja. Porque eu entendo que todas as vezes que nós entramos na casa do Senhor, nós entramos com um propósito em nosso coração, com uma busca, com algo que nós temos pedido ao Senhor. E quando eu comecei a falar isso com Deus falava comigo sobre um pouquinho sobre os filhos de Israel, sobre o que o povo de Israel passou. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o povo ele começou a aumentar, a frutificar, a se fortalecer. Mas vem falar também que quando isso acontece, surge um novo rei do Egito, a qual começa ali a afligir o povo de Israel. A palavra do Senhor vai falar que quanto mais o povo crescia e fortalecia, maior era a afronta, maior era a aflição, maior era o choro, maior era a perseguição. E vai falar na nossa Bíblia Sagrada que chega um momento que o povo de Israel trabalhando com dura servidão, carregando tijolos, trabalhando arduamente. O rei de Israel, vai falar a Bíblia Sagrada, que ele chama, chama duas mulheres, chama duas parteiras. O novo rei do Egito vai chamar duas mulheres. Mas uma coisa que vai nos chamar a atenção é que naquele período, naquela época, havia muitas parteiras. Mas vai falar a palavra do Senhor que duas mulheres foram escolhidas, que ele mandou chamar. E essas duas mulheres chegam até o rei. E o rei ele fala o seguinte: vocês ajudam em vários partos das mulheres hebreias, mas a partir de hoje, quando vocês forem ajudar no parto das mulheres hebreias, vocês verifiquem o sexo das crianças.
Vocês comecem a olhar para ver se é homem ou para ver se é mulher. Para ver se é menino ou para ver se é menina. E vocês vão fazer o seguinte. Se for menina, vocês vão deixar viver. Mas se for homem, vocês vão matar. Não permita que sobrevivam. Por quê? Porque somente vocês duas vão estar neste momento que poucas pessoas estão. Mas a palavra do Senhor vai nos falar lá no versículo 17, como nós lemos nessa noite, que essas duas mulheres eram tementes a Deus. Essas duas mulheres eram duas mulheres escolhidas pelo Senhor no meio de milhares. Por quê? Porque alguns estudos vão falar que haviam mais de 1000 parteiras. Mas essas duas foram escolhidas. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite. Quando Deus tem um plano na minha e na sua vida, operando Ele, quem vai impedir? Quem pode frustrar os planos de Deus? Quem pode frustrar os planos da família? Quem pode frustrar? Nada nem ninguém pode parar os planos de Deus. Isso aí foi um edito do rei. Mas ei, Deus estava mudando a história. Sabe o que Deus ia fazer? Deus ia triunfar sobre aquilo que o rei achou que ia ser morte. Aleluia. Vai falar a palavra sagrada que essas duas mulheres tementes ao Senhor. Eu creio com o meu coração que aquelas duas mulheres entre si até mesmo conversando, porque mulher ela conversa muito, né? E aquelas duas mulheres vai falando uma para outra. Você ouviu o que o rei falou? E a outra falando, eu ouvi sim. Você entendeu? Eu entendi. Mas ainda que custe a minha vida, eu fui chamada para ajudar. E ainda que esse pedido tenha vindo até mim, o que eu vou fazer é conservar esses meninos com vida. Por quê? Porque eu sou temente a Deus. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Porque eu fui chamada para fazer a diferença. Eu fui chamada para ajudar no ministério a qual Deus me colocou. Eu fui chamada para ajudar no ciclo de oração. Eu fui chamada para interceder juntamente com a minha pastora quando ela precisar. Eu fui chamada para isso. Ei, havia 500 mil, mas não importa o que elas vão fazer ou qual vai ser a atitude dela. Ei, a minha vai ser diferente. Aquelas duas mulheres falaram, ei, ainda que custe a minha vida, é a obra do Senhor. Quem sou eu para poder impedir ou querer atrapalhar aquilo que Deus quer fazer? Ei, se esses meninos vêm com vida é porque Deus tem um propósito. A palavra do Senhor vai me falar, vai falar para as nossas vidas. O rei, ele começa a achar algo estranho. Por quê? Porque começa a surgir meninos naquela época. Começa a aparecer muitas crianças. E o rei fica incomodado. Mas o que tem acontecido? Já não foi falado para quando essas mulheres entrar para poder ajudar no parto das mulheres hebreias? Para elas olharem se for menino, para elas matarem, se for menina para conservar. E o que tem acontecido? Que tem surgido tantos meninos. Ei, o povo tem crescido, tem aumentado. Há algo estranho aí. Manda chamar novamente as duas parteiras. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando aquelas duas parteiras chegam, o rei pergunta para elas: o que tem acontecido? Eu tenho visto, eu tenho passado, eu tenho visto muitas crianças. E não foi falado com vocês o que tem acontecido. Vai falar na nossa Bíblia Sagrada que aquelas mulheres, elas falam o seguinte: rei, quando nós chegamos até lá, os partos são diferentes. Cada mulher tem um tipo de parto. Cada mulher tem uma hora. Tem uma que demora mais, tem outra que é mais rápido. Mas quando nós chegamos lá, o parto das mulheres hebreias não são como o parto das mulheres egípcias. Por quê? Porque as mulheres hebreias são diferentes. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Sabe por quê, irmão? Sabe o que Deus fala comigo nessa noite, neste santo lugar? As mulheres hebreias são mulheres que erguem a mão e botam a mão no arado. São mulheres que fazem a vontade do Senhor. São mulheres que estão na lida. São mulheres que não vê dificuldade, não vê tempo. São mulheres que ainda que estejam chovendo, não fica dentro de casa, mas
mais vem para a igreja, sabe por quê? Porque sabe que a vitória dela está aqui. As mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, não. São mulheres de oração, são mulheres de busca, são mulheres que jejuam. Sabe por quê? Porque elas pedem pela sua família. Elas estão clamando a todo dia, alcançando o triunfo de Deus. Ainda que muitas pessoas não entendam. Talvez essa noite você esteja falando assim, mas ainda não está como eu quero. Mas continua sendo temente ao Senhor e ouvindo, fazendo a vontade daquilo que Deus quer para a sua vida. Porque assim como essas duas parteiras, você foi chamada para fazer a diferença. Você foi chamada para ajudar outras mulheres. Quantas vezes Deus tem enviado as mulheres até nós, até mesmo para falar. E quem que o Senhor vai usar? É eu e você. Para falar para ela, não desiste não. Está pesado, eu te ajudo a segurar. Nós vamos orar para que o Senhor venha mudar essa situação. Nós vamos orar para que Deus venha repreender todo o mal e essa história venha ser mudada. Mulheres que temem ao Senhor. Mulheres que fazem a vontade do Senhor porque sabem que a nossa recompensa não é neste lugar. A nossa recompensa não é neste lugar. Ainda que neste lugar o Senhor faça muitas coisas em nossas vidas, nós sabemos que a melhor coisa qual nós podemos ter é o nosso nome escrito no livro da vida. Onde nada nem ninguém pode tirar. Foi falado aqui pela irmã, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Temos que guardar aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para que nós venhamos fazer. A parteira, qual é o trabalho da parteira? A parteira é a primeira que vê a criança. A parteira é aquela que cuida. Enquanto a mãe está se fortalecendo, está ganhando força por causa do sangue que perdeu. A parteira é aquela que cuida, que segura, que começa a limpar, que corta o cordão umbilical. Se for necessário dar banho, ela dá, bota a roupa, aquece a criança até a mãe ficar em condições para poder segurar. Esse é o papel da parteira. É segurar, é cuidar, é proteger. E foi isso que aquelas duas mulheres elas fizeram. Assim é na nossa vida. Nós somos as parteiras do dia de hoje. Por quê? Porque vai vir mulheres até mim, até você, com dor de parto, dor que nada consegue escrever. Só quem sabe é quem sente. Irmãos, a dor de um parto é uma dor que só quem teve sabe. E ainda que te pergunte, você não vai saber explicar. Só quem já passou é que sabe, irmãos. Mas você foi chamada para isso. Para ajudar, sabe por quê? Porque há situações, há mulheres a qual tem passado por dor de parto, a qual nem se ela abrir os lábios você vai conseguir entender. E quem Deus vai usar? Eu e você. Deus vai usar eu e você para falar para ela. Não desiste, ainda que esteja difícil. Ainda que não acredite no ministério a qual Deus te chamou. Continue firme, continue acreditando, porque a promessa é de Deus. Lembra de Sara e Abraão? A promessa demorou, mas a promessa veio. Sabe por quê? Porque a promessa ela chega no tempo certo. Ela chega no tempo que o Senhor quer. Muitas das vezes a nossa vontade é uma, mas a do Senhor é outra. A vontade desse rei é uma, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Ei, então vai viver a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, o nosso ministério. Porque quem chamou foi o Senhor. Quando o Senhor chama, é Ele que capacita. É Ele que dá as ferramentas. Sabe o que acontece com a parteira? Quanto mais ela faz parto, mais habilidade ela ganha. Mais agilidade ela ganha. Já viu uma mãe de primeira viagem? Como que ela segura o bebê com todo cuidado? Agora uma parteira, ela pega pelos dois pés, levanta e dá um tapa na criança. Sabe por que ela faz isso? Porque ela tem agilidade. Porque ela já pegou a experiência, ela já tem prática, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela está segurando. Assim é na nossa vida. Talvez nessa noite você tenha falado assim:
Eu não tenho essa agilidade para fazer o que a pastora está me pedindo. Eu não tenho experiência onde eu estou sendo colocada. Eu não tenho voz. Eu não podia nem estar fazendo o que eu estou fazendo porque eu não me acho capaz. Ei, se ela colocou, ela sabe o que ela está fazendo. Sabe por quê? Porque ela está fazendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por que o povo de Israel ele passou por aquilo ali? Porque ele estava sendo preparado. Ei, a ser a igreja do Senhor. Como a igreja do Senhor é afligida e perseguida. Ei, mas vê se as portas estão se fechando. Não, graças a Deus. Cada dia mais a palavra do Senhor tem alcançado vidas. Cada dia mais a palavra do Senhor tem sido pregada. Como Jesus está voltando. O tempo está curto. Nós não temos mais tempo para brincar, não. O tempo que nós temos é para nós buscarmos enquanto nós ainda temos oportunidade. Enquanto essas portas estão abertas. Temos visto tantas coisas acontecer sobre a face dessa terra. E muitas das vezes nós temos nos assustado. Mas isso porque o Espírito Santo de Deus ainda está sobre a face da terra. Muitas das vezes ficamos até assustados, mas isso é o cumprimento da palavra do Senhor. As palavras do Senhor, aquilo que o Senhor deixou para que nós viéssemos meditar em nossas vidas, está acontecendo nos dias de hoje. E vai falar a palavra do Senhor, que essas duas mulheres fizeram a grande diferença no meio de muitas. Assim é eu e você. Deus tem levantado nessa noite mulheres parteiras para ajudar outras. Parteiras não somente ela gera, mas ela dá vida a outras. Ela ajuda outras. Ela está no momento que poucas pessoas podem entrar e participar. Mas ela está lá para quê? Para segurar pelas mãos. Para falar, ei, ainda que esse momento esteja doloroso, mas vai passar. Quando essa criança nascer, você não vai nem se lembrar mais da dor. Porque é assim em nossas vidas. Tem momentos, situações em nossas vidas que nós passamos por dor, por luta, por sofrimento. Mas ao tempo também do Senhor se exaltar sobre a face dessa terra. Ao tempo do Senhor falar, filha, basta, chega, pega um pano, levanta esse pano, enxuga teu rosto, começa a rir, começa a se alegrar, sabe por quê? Porque hoje eu estou entrando dentro da tua casa. Essas parteiras aqui, elas não iam sozinhas não. Porque elas iam na direção do Senhor. Colocava a mão e tinha certeza que o Senhor estava com ela, poderia vir o que viesse. Ainda que eu seja lançada, como aqueles homens foram lançados na fornalha de fogo ardente, eu vou fazer a diferença. Assim é na nossa vida. Deus tem chamado, levantado homens e mulheres com autoridade e poder sobre a face dessa terra, para fazer a vontade e o querer do Senhor. Eu quero nessa noite deixar essa passagem dessas duas mulheres que no meio de dificuldades fizeram a diferença. Conservaram vivo aqueles meninos. E a palavra do Senhor vai nos falar que o quê? Grande foi a recompensa que elas tiveram. Triunfaram sobre a morte, as suas casas foram estabelecidas. Por quê? Porque Deus viu. Deus olha para você, para o seu esforço, para o seu sacrifício, para aquilo que você está fazendo. Porque quando nós fazemos por interesse é uma coisa. Agora, quando nós fazemos por amor, quando nós fazemos pela obra de Deus, quando nós se unimos, colocamos a mão no arado e fazemos sem olhar a quem e sem olhar o que nós vamos ganhar, é aí que o Senhor fala, filha, agora é a sua vez. Sabe tudo que você passou? Agora todos vão ter que ver o que eu vou fazer na sua vida. Assim é na nossa vida, irmãos. Eu quero nessa noite agradecer ao Senhor por essa palavra. Agradecer pela minha vida, por esse ministério maravilhoso. Que todas as vezes que nós viemos aqui, nós somos bem recebidos. As irmãs nos recebem com um abraço, com um beijo. E é difícil hoje até mesmo nós chegarmos em algum lugar e sermos recebidos dessa forma. Mas todas as vezes que nós viemos aqui,
Nós temos bem recebido por esse ministério. Nós louvamos ao Senhor por esses homens e mulheres de Deus que estão fazendo essa obra de Deus abençoada. E eu quero nessa noite agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém?